em 1923, no interior do Brasil. Uma vila inteira teria simplesmente desaparecido, sem alarde, sem guerra, sem aviso. Um lugar chamado O.R. Verde, cerca de 600 habitantes, vivendo suas rotinas simples, teriam sumido do dia para a noite, sem deixar rastros. Caças intactas, comida ainda quente nas mesas, roupas nos varais, ferramentas de trabalho no chão. Mas ninguém, absolutamente ninguém por perto. Essa história é contada há décadas por investigadores amadores, entusiastas do mistério e até por alguns estudiosos de fenômenos inexplicáveis. Segundo os relatos, uma patrulha do governo brasileiro teria ido até a região após a comunicação com a vila ter sido completamente cortada. O que encontraram foi algo que até hoje desafia a lógica e a ciência. Um vilarejo vazio. Um silêncio assustador tomava conta das ruas. Era como se os moradores tivessem evaporado no ar. Na parede da escola local, pintada de forma grosseira com tinta vermelha, havia uma frase que se tornaria o símbolo de todo esse enigma. Não há salvação. Quem escreveu aquilo? Por quê? E salvação do quê? O caso de O.R. Verde se espalhou ao longo dos anos como um dos maiores mistérios da América do Sul. Mas há um detalhe que torna tudo ainda mais estranho. Não existem registros oficiais do governo brasileiro que mencionem essa vila. Não há mapa com seu nome. Nenhum documento oficial reconhece a existência de O.R. Verde antes ou depois de 1923. Mesmo assim, relatos persistem. Alguns pesquisadores alegam que notícias sobre o desaparecimento foram publicadas em jornais estrangeiros da época, incluindo um suposto artigo do jornal O Estado de São Paulo, que jamais foi localizado em acervo algum. Outros apontam para um texto publicado por jornais americanos como The Times ou New York Sun, também nunca comprovado. Porque não existe mais nenhuma evidência. Isso só aumenta o mistério. Se for uma invenção, por que ela foi tão bem estruturada? E se for verdade, há teorias para todos os gostos. Alguns acreditam que O.R. Verde foi vítima de um experimento secreto, conduzido por militares estrangeiros ou até mesmo por agências de inteligência que atuavam clandestinamente no Brasil. Outros falam em fenômenos sobrenaturais, como um colapso dimensional, onde a vila teria sido tragada por uma fenda entre realidades. Há até quem sugira a abdução coletiva por seres extraterrestres. Uma teoria popular entre conspiracionistas envolve tecnologia de manipulação de tempo ou espaço. Segundo ela, O.R. Verde poderia ter sido o centro de testes de uma máquina capaz de mover matéria de um ponto do planeta para outro, ou para outro plano de existência. Isso explicaria o sumiço completo, sem vestígios de luta, sangue ou fuga. Outros, mais céticos, dizem que a história nunca aconteceu, que tudo não passa de uma lenda urbana moderna, nascida na internet, ou distorcida ao longo de décadas de boatos mal contados. E de fato, até hoje, nenhum pesquisador conseguiu provar, com fontes confiáveis, que a vila de O.R. Verde realmente existiu. Mas então, por que essa história não morre? É curioso como o caso ressurge com frequência em fóruns, vídeos e livros sobre mistérios não resolvidos. Há quem afirme que o nome O.R. Verde seria uma adaptação fonética de algum nome indígena, ou uma mistura de palavras estrangeiras inventadas para tornar a lenda mais crível. O fato de não sabermos onde exatamente ela ficava apenas que seria em uma região remota e florestal do Brasil contribui para o tom enigmático e quase mitológico do desaparecimento. E o mais intrigante? Outras histórias parecidas, de vilas inteiras que desapareceram sem deixar rastros, existem em diferentes partes do mundo. Casos como o da colônia Roanoke, nos Estados Unidos, no século XVI, ou do povoado de Anjikuni, no Canadá, onde aldeias inteiras sumiram misteriosamente. Será que todos esses casos fazem parte de um mesmo padrão que simplesmente não conseguimos compreender? Verde é uma palavra portuguesa, mas O.R. não parece ter origem clara. Será que existe algum fenômeno desconhecido pela ciência capaz de apagar uma comunidade inteira da existência sem ruído, sem bagunça, sem resistência? No caso de O.R. Verde, até mesmo o nome causa estranheza. Alguns tentam associar com palavras germânicas ou holandesas, sugerindo que a vila poderia ter sido formada por imigrantes europeus, como tantos outros vilarejos do sul e sudeste do Brasil. Mas, mais uma vez, nenhuma prova concreta aparece. A ausência de registros oficiais também é, por si só, um grande mistério. Uma epidemia ou abandono total por seus moradores, devido à fome
ou perseguição política. Se o caso não é real, por que tantas versões diferentes surgiram ao longo do tempo? Por que há pessoas que juram que ouviram essa história de seus avós ou parentes mais velhos, como se fizesse parte de um passado verdadeiro, mas esquecido, contada, recontada, distorcida ou preservada, dependendo de quem a narra? Outros pesquisadores especulam que Oer Verde possa ter sido o nome fictício dado a uma vila real que desapareceu por motivos naturais, como um deslizamento de terra. Mas mesmo nessas hipóteses, sempre se espera encontrar algum tipo de registro, ruína ou referência, e não há nada, um desabafo. Sem imagens, apenas com a sensação de que talvez existam páginas inteiras da nossa história que foram apagadas ou escondidas. Uma despedida ou apenas parte de uma lenda construída para causar medo. A única coisa que sobra é a história, e a tal frase pintada na escola "não há salvação" permanece como o eco mais inquietante de todo esse enigma. Foi um aviso? Até hoje, o mistério da Vila de Oer Verde permanece sem respostas, sem documentos, e talvez, só talvez, não seja porque elas nunca existiram, mas porque alguém decidiu que o mundo não deveria conhecê-las. Se você gostou dessa história e quer mais mistérios assim, inscreva-se no canal. Deixe seu like, comente o que você acha que realmente aconteceu em Oer Verde e compartilhe com alguém que adoraria saber disso. Nos vemos no próximo mistério!